Um irmão entregou a sua vida a Cristo e chegou para a sua igreja. Ele está desejoso de mudar por causa dos problemas que ele desenvolveu ao longo da vida. Ele desenvolveu hábitos horrorosos, maus hábitos que ele tem trazido com ele. E ele já tem mais do que 30 anos hoje. E ele quer saber as respostas de como ele pode efetuar mudanças e de que maneira o Evangelho pode ser útil e de como o Senhor pode levá-lo a deixar os seus maus hábitos e os hábitos adquiridos ao longo desses anos todos para que ele seja uma pessoa transformada como foi prometido que ele poderia ser. Nesse sentido, eu queria falar hoje e por alguns instantes aqui com você sobre mudanças permanentes, a implicação ou as implicações que acompanham as mudanças e o processo de mudança. Eu gostaria de compartilhar com você o que a Bíblia tem a dizer a respeito. Eu quero que você saiba que a nossa mensagem, uma boa mensagem, uma grande mensagem, uma definitiva mensagem, é que a Bíblia tem a resposta para todos os problemas não orgânicos do homem. Entretanto, nós precisamos saber como aplicar essa resposta ao nosso próprio coração e procedimento. E eu queria compartilhar com você como você pode pegar aquilo que a Escritura ensina e aplicar a uma pessoa na sua situação específica. Por isso, eu gostaria que você acompanhasse comigo o processo de como nós pegamos uma pessoa, um novo discípulo, e levamos de onde ele está até onde ele deve chegar. E esse é o processo que nós vamos desenvolver no nosso tema durante a nossa aula. Eu gostaria que você acompanhasse com bastante cuidado, com a sua Bíblia aberta, porque o que nós vamos fazer precisa da sua atenção e do seu acompanhamento. Há um texto bastante conhecido nas Escrituras que está em Romanos capítulo 8, verso 28, que todos nós decoramos e você certamente também. O texto diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E eu queria que você tivesse bem claro isso. Queria que você soubesse que de fato isso é absolutamente verdadeiro. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles a quem Deus chamou e para o bem daqueles a quem Deus tem chamado para trabalhar na vida e precisa ter um propósito. Uma senhora que eu conheço perdeu um filho num acidente. De que maneira isso contribui para o bem dela? Um filho perdeu um pai num acidente trágico. De que maneira isso contribui para o bem do filho? Nesse sentido, eu preciso entender que o versículo a ser compreendido não é Romanos capítulo 8, 28, mas o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque Romanos 8, 29 nos diz que Ele mesmo nos chamou e Ele mesmo nos escolheu para que nós fôssemos conformes à sua imagem e semelhança. Nesse sentido, existe um propósito no todas as coisas que a Bíblia ensina. E quando o Senhor está dizendo através do apóstolo Paulo que todas as coisas cooperam e que eu deveria entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque tem o propósito de me tornar mais parecido com o nosso Senhor Jesus Cristo, então eu preciso entender que essa pessoa que veio com um mundo acumulado nas suas costas, ela tem também um propósito para aquele momento em que ela chegou à fé com todos os seus maus hábitos e com toda a sua carga de pecado. Nesse momento, eu vou dizer para ele que o grande propósito da vida é que ele seja alguém mais semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, esse é o seu propósito de vida. O nosso propósito de vida não é que Deus nos tenha chamado para que nós fôssemos bem-sucedidos em nossas funções. Deus não nos chamou para que nós fôssemos ricos, milionários, ou quem sabe profissionais muito aclamados ou acadêmicos. Mas o Senhor nos chamou para que de alguma maneira você e eu, através de todas as circunstâncias da vida, possamos crescer à imagem do seu Filho.
E é nesse sentido que Deus utiliza todas as coisas para o nosso bem, ainda que todas as coisas eu não entenda ou mesmo não deseje e nem goste. Entretanto, o nosso Senhor está nos dizendo que todas as coisas, inclusive as mais desagradáveis, são parte daquilo que Ele utiliza no processo de me tornar alguém mais parecido com o nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo repete essa ideia no livro de Efésios, e ele diz a mesma coisa ali quando ele fala que nós devemos caminhar e a igreja deve crescer até ao ponto de ser a estatura plena do Filho. E esse deveria ser o nosso propósito de vida, que eu e você crescêssemos à imagem do Filho, a ponto de que dia após dia, ano após ano, você e eu fôssemos aqueles mais parecidos com Jesus hoje do que éramos ano passado, ano retrasado ou mês passado. E isso é o que eu preciso dizer para essa pessoa que acabou de chegar. Suponha que o indivíduo chegue à sua igreja carregado de um mau hábito, como, por exemplo, pornografia. Ele está acostumado a ir para consultórios e quando ele fica na sala de estar aguardando o médico, ele fica lendo as páginas e fica vendo lingeries e fica vendo revistas. Ele vai para a sua casa, ele tem TV a cabo, então quando ele liga a televisão, passa uma cena mais picante, ele demora o seu controle remoto e ele não tira de lá. E depois ele percebe, mais tarde um pouquinho, que ele já vê, não basta, ele gostaria agora de tocar. E então ele passa, ao invés de usufruir daquilo que é gratuito, agora ele passa a usufruir daquilo que ele compra. E ele começa a investir em revistas, filmes, e ele começa a investir em pessoas. E ele começa a investir em um acompanhante, ou dois, ou vários deles. E então, depois de um período de tempo, já não basta mais. E eu poderia repartir com você inúmeras experiências de pessoas que se aproximaram pedindo socorro, porque num determinado período de tempo não eram só mulheres ou homens, tinham que ser ambos. E isso é um processo que eu deveria imaginar que precisa ser transformado na minha vida, mas a pergunta aqui é, como essa pessoa muda? Considerando que ele vem com essa bagagem de maus hábitos e considerando que as Escrituras dizem que todas as coisas cooperam para o nosso bem, eu devo entender então que de alguma maneira Deus vai utilizar aquilo que ele passou na sua vida com algum propósito benéfico que eu não entendo plenamente, completamente, e que ele deveria utilizar e que ele deveria mirar num alvo, e agora o alvo dele não é mais satisfazer um ídolo do seu coração chamado prazer. De agora em diante o alvo do seu coração é que ele tivesse o desejo e o ideal de ser cada dia mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Eu preciso entender que essa pessoa vai sair de onde está e vai chegar a ser alguém parecido com o Senhor Jesus Cristo, e esse é o processo. E eu vou fazer isso com ele. Eu vou pegar essa pessoa e vou dizer para ele, fulano, você não precisa e não deve satisfazer os seus ídolos. Você precisa e deve, a partir de agora, ser alguém mais parecido com o nosso Senhor, e esse é o seu propósito. A questão é, como? E todas as vezes que eu tenho essa pergunta feita, muitas vezes eu tenho respostas rasas. E muitas vezes a resposta que a igreja tem oferecido é uma resposta simplista e não oferece todos os recursos ou supre todos os anseios daquela pessoa que está tão desejosa de uma mudança à imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero compartilhar com você nesse momento o processo e gostaria que você acompanhasse com bastante cuidado como é que nós podemos mudar a imagem do Senhor Jesus Cristo.